Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Excelentíssimo Senhor Governador do Banco Nacional de Angola, caro Diretor do Jornal Expansão, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, o meu nome é Fernando Vasconcelos, sou Diretor da área de Serviços Financeiros da PwC Angola e antes de mais queria fazer aqui um agradecimento especial ao Jornal de Expansão por continuar com este evento nestes períodos com algumas particularidades e por me ter convidado novamente para ser orador no Fórum Bank. Antes de falar do tema para o qual fui convidado, produtos e condições de acesso ao crédito, acho importante fazer um enquadramento sobre a relevância da concessão de crédito para o desenvolvimento económico e, nomeadamente, em tempos de crise. E acho importante este enquadramento porque depois vai ser relevante para as conclusões que trarei sobre o tema em análise. Existem vários estudos que concluem que existe uma correlação significativa entre a concessão de crédito e o desenvolvimento económico. E parece-me lógico que assim seja. Ou seja, conceder crédito é transmitir o poder de compra de agentes de poupança para agentes que querem investir ou consumir. E por isso há um incentivo económico e, consequentemente, conceder crédito fomenta o desenvolvimento da economia. Por isso, a primeira conclusão que eu acho que é relativamente aceite por todos, aumentar a concessão de crédito é um fator relevante para o desenvolvimento económico e em tempos de crise, onde estes estímulos são necessários e todas as ajudas são bem-vindas, torna-se ainda mais fundamental. Em segundo lugar, é importante, e aqui um segundo ponto de enquadramento, é importante perceber se existe ainda margem na estrutura de ativos das instituições financeiras em Angola para aumentar a concessão de crédito. E nós trazemos aqui dois indicadores que podem ver na apresentação que demonstram que, de facto, esta margem existe. Ou seja, Angola, quando comparada com países desenvolvidos e com países em desenvolvimento, nestes dois indicadores, que são a percentagem do crédito concedido no total de ativos e a concessão de crédito em percentagem do PIB, podemos ver que apresenta indicadores ainda relativamente baixos. E por isso existe aqui margem na estrutura de ativos para as instituições financeiras concederem mais crédito. Então, e fazendo aqui um breve resumo, conceder crédito é importante para o desenvolvimento económico, existe margem para se conceder mais crédito. A questão que se impõe é quais são os passos a dar para, de facto, concretizarmos esta vontade que eu penso que é transversal a vários agentes económicos. E há um caminho que é um caminho de curto prazo, que é obrigar as instituições financeiras a concederem crédito ou dar incentivos significativos às instituições financeiras para concederem crédito, que pode passar pela flexibilização das regras prudenciais, pode passar pela flexibilização das regras de constituição de imparidade, pode passar por benefícios no cálculo das reservas obrigatórias. Ou seja, há este caminho de curto prazo, mas que, apesar de pontualmente poder ser necessário, é um caminho perigoso, porque é um caminho que tem riscos significativos em termos de solvabilidade do sistema financeiro no médio e longo prazo. Se o crédito concedido não for bom crédito e houver incentivos em demasia, no médio e longo prazo as instituições financeiras vão ter um problema. E pior que um setor financeiro que não concede crédito, é um setor financeiro que põe em causa a sua solvabilidade e robustez. Porque, de facto, a primeira função dos bancos não é conceder crédito. A primeira função dos bancos é proteger os interesses dos seus depositantes. Por isso, este caminho de curto prazo pode ser tomado, mas muito pontualmente e com as medidas, com os riscos muito bem medidos, mas o que me parece ser relevante é tomar aqui medidas estruturais
que permitam uma concessão de crédito não obrigatória por parte das instituições financeiras, mas que seja indispensável, que as instituições financeiras queiram dar crédito para ter rentabilidade e garantir a sua solvabilidade. O que nos leva, por isso a importância deste enquadramento, leva-nos ao tema que me foi pedido para falar sobre as condições para a concessão de crédito. Eu entendi este tema como um tema abrangente, ou seja, não condições particulares produto a produto, embora vá falar muito brevemente no final da minha apresentação, mas condições estruturais do país, e vou repetir um bocadinho as mensagens que foram passadas há pouco, mas acho que também é bom sinal porque quer dizer que estamos alinhados no que é necessário fazer. Mas, de facto, é preciso, na minha opinião pessoal, o caminho é este caminho mais difícil. E difícil porque é um caminho longo. As medidas que são tomadas hoje só vão ter reflexo daqui a alguns anos. E é um caminho que exige a coordenação e principalmente o alinhamento de interesses de vários agentes económicos. Se não vejamos, em primeiro lugar, acionistas. Não há crédito sem bancos bem capitalizados. E os acionistas são os principais responsáveis por garantir a capitalização dos bancos. Capitalizar os bancos não é estar constantemente a injetar capital. É, por exemplo, ter políticas de distribuição de dividendos prudentes, é resistir ao incentivo que às vezes existe de utilizar os bancos com condições preferenciais face a outros clientes, e é a escolha de órgãos de administração e fiscalização competentes e eticamente responsáveis. Que me leva ao segundo ponto, que são os membros destes órgãos de administração e fiscalização, e nomeadamente os órgãos de administração que têm um papel óbvio. Definem a estratégia dos bancos, conceder mais ou menos crédito, investir mais ou menos na tecnologia. O investimento tecnológico em Angola parece-me extremamente relevante. A taxa de bancarização é baixa, é necessário ser disruptivo, chegar a mais clientes, aumentar a taxa de bancarização, obter mais funding, e só com mais funding é que é possível aumentar a concessão de crédito. Também compete aos órgãos de administração estabelecer políticas e processos de robustecimento do controle interno e, por fim, mas não menos importante, contratar colaboradores que também eles tenham as competências devidas, porque sem colaboradores competentes não é possível fazer análises de risco cuidadas, monitorizar o crédito, recuperar o crédito quando entra em cumprimento. Terceiro lugar, os clientes. Eu recordo-me no fórum do ano passado, no final, quando há a sessão de questões e respostas, muitos empresários criticaram a banca por não conceder mais crédito. E independentemente da justiça ou não que possam ter essas críticas, os clientes, os empresários, as pessoas particulares têm também aqui uma responsabilidade relevante na criação destas condições para que seja possível conceder crédito. Nomeadamente, têm que apresentar projetos que estejam devidamente capitalizados, projetos que sejam execuíveis, projetos em que já tenham um know-how ou um track record com sucesso, e também fundamental ter a consciência que o crédito é para se pagar e é para se pagar com os juros, porque se não pagarem o crédito, em primeiro lugar, estão a tirar a oportunidade de outras empresas que queriam de facto pagar esse crédito de o terem, e mais importante que isso, estão a pôr em causa os clientes que têm os seus depósitos e a robustez do sistema financeiro. Por último, mas não menos importante, o Estado. O Estado em sentido lato. No tema da justiça, conceder crédito sem uma justiça célere e sem que seja possível formalizar colaterais é difícil. No tema da educação, eu recordo-me também de uma intervenção do Dr. Luís Lelis o ano passado. Não é só função da banca formar os colaboradores, tem que haver uma educação estrutural antes dos colaboradores chegarem à banca para ser formados, e também, tão ou mais importante que isso, é função do Estado formar as pessoas a terem literacia financeira e formar os empresários para que tenham o know-how necessário para apresentar projetos credíveis.
Depois, na supervisão, normas e regulamentos devem ser definidos para ser cumpridos. E, por fim, e talvez o ponto mais importante, resistir a retirar a liquidez do sistema financeiro para financiar o Estado. A liquidez dos bancos é limitada e, se houver muitos incentivos para financiar o Estado, com taxas elevadas ou incentivos de regras prudenciais para financiar o Estado, sobra menos liquidez para financiar as empresas e os particulares. E este ponto parece-me fundamental para que haja um aumento na concessão de crédito. E por isso um resumo muito breve. Conceder crédito é importante para desenvolver a economia. Existe margem para aumentar a concessão de crédito. Há dois caminhos. Um caminho de curto prazo que pode ser pontual, mas não deve ser estrutural, porque senão pode pôr em causa a salvabilidade das instituições financeiras. Existe este caminho longo de criar estas condições. Mas estas conclusões também não são novidade para ninguém, e eu tenho a certeza que não são, porque já muitos passos para criar estas condições têm vindo a ser dados. E eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns passos que têm vindo a ser dados pelo Banco Nacional de Angola nestas matérias. Em primeiro lugar, na publicação de normativos de governo interno e controle interno, que são essenciais, e com uma inspeção cada vez mais forte às instituições financeiras para averiguar se estão a implementar esses normativos. Em segundo lugar, no alinhamento das regras contabilísticas e prudenciais com as melhores práticas internacionais, no aumento da facilidade e transparência no acesso a divisas, e estas duas últimas condições fundamentais para atrair investimento estrangeiro, que é importante para capitalizar as empresas e para que os projetos apresentados sejam mais viáveis. E em terceiro e em último lugar, na realização de inspeções transversais que permitem garantir a adequada capitalização das instituições financeiras. A fazer, o tema da celeridade judicial já tem vindo a sofrer algumas melhorias, mas ainda está num processo de maturidade baixo. E eu diria que principalmente a questão do custo de oportunidade de conceder crédito. As instituições financeiras hoje em dia deparam-se sobre investir no Estado com taxas muito atrativas e com benefícios prudenciais, ou investir em crédito com maior risco e que se terem taxas muito elevadas, os projetos passam a ser inviáveis. E por isso, como a primeira função das instituições financeiras é proteger os interesses dos depositantes, é difícil aos órgãos de administração não seguir a primeira via. Por fim, e muito brevemente, fazer aqui uma análise um bocadinho mais micro, porque também era pedido neste tema, sobre quais são as condições por cada um dos segmentos. No crédito pessoal e ao consumo, parece-me extremamente relevante o tema da digitalização. É necessário os bancos terem cada vez mais informação, e informação com qualidade, para aferir o risco de crédito dos clientes e, por isso, dar crédito a quem de facto merece. E também chegar cada vez mais aos clientes. Por isso, acho que a única forma de fomentar o crédito pessoal ao consumo, ou mais relevante, é este investimento na digitalização. O crédito à habitação, o tema da formalização e execução de colaterais, não há crédito à habitação sem se conseguirem formalizar e executar rapidamente colaterais. Por isso é um tema essencial. O crédito à habitação tem uma expressão muito reduzida no total de ativos dos bancos. Promoção imobiliária. Este tema da formalização dos colaterais também é relevante, mas já houve aqui uma melhoria significativa nos últimos anos, mas é preciso criar condições de liquidez e estabilidade no mercado imobiliário, porque senão os bancos executam os colaterais e depois não os conseguem vender. Eu tenho a certeza que não querem, não é a atividade core dos bancos serem promotores imobiliários. E depois o crédito mais importante, o crédito às empresas, o crédito ao setor produtivo, que de facto é dado, mas sempre
o grande tema que mitiga o risco são os colaterais líquidos. Quem está a pedir crédito normalmente não tem essa liquidez e, por isso, a forma de mitigar o risco tem que ser apresentar projetos viáveis, bem capitalizados, com know-how e tem que ser um trabalho conjunto entre instituições financeiras, mas volto a reforçar também um dever dos clientes. E, por isso, assim concluo a minha apresentação. Agradeço mais uma vez ao Jornal Expansão pelo convite e a vossa atenção. Muito obrigado.